Vocês já repararam no tanto que a gente classifica as mulheres como loucas? Em música, em série, em filme, em reality, na vida. Eu fico achando que louca é o adjetivo mais usado para classificar mulheres. Eu diria até que a maioria de nós já foi chamada de louca pelo menos uma vez. Mas daí surge a questão: por que as mulheres são vistas como loucas? Eu acho engraçado que tem uma grande associação entre o clichê da mulher louca e o gaslighting. Isso faz bastante sentido, na verdade, porque gaslighting, pra quem não sabe, é um tipo de violência de gênero que dá pra dizer que é meio que uma manipulação mesmo. O objetivo é convencer a vítima a duvidar da própria sanidade, dizer que as coisas não aconteceram exatamente da forma como ela se lembra, que ela percebeu alguma coisa da forma errada e até que os sentimentos dela não são os que ela acha que são. Esse tipo de violência geralmente acontece entre um abusador homem e uma vítima mulher. E funciona tão bem porque é feito de uma forma sutil. A vítima nem percebe que ela está sendo abusada psicologicamente. Ela cai nessa realidade paralela criada pelo abusador e fica achando que ela não vale nada, que ela é louca mesmo. E esse tipo de situação é muito frequente. Tem até uma música da Madonna que chama Crazy ou Louca, se você for traduzir para o português, que diz exatamente isso. Na música ela canta de como ela descobre que um cara que para ela era muito importante, que ela colocava num pedestal, que ela achava até que era melhor do que ela, na verdade estava querendo fazer com que ela achasse que ela era louca e que ela não ia permitir que ele fizesse isso. Mas ainda que o gaslighting seja mesmo uma das formas mais frequentes que as mulheres são chamadas de loucas, com certeza a loucura feminina não se resume a isso. Porque veja bem o conceito do gaslighting. Tem a necessidade de ter um abusador, alguém que te convença que você tá louca dentro de uma relação. Só que tem um consenso na sociedade de que mulheres são loucas e é justamente esse fator que faz com que a maior parte das vítimas de gaslighting sejam mulheres. Sério, pensa no tanto de música que tem louca no título. E normalmente essas músicas associam essa mulher louca ao comportamento sexual dela. E assim, antes fosse uma questão só de música, né? Porque na verdade esse rótulo de mulher como louca afeta as mulheres na vida real. Tem uma pesquisa publicada pela revista The Conversation que aponta que as mulheres são mais diagnosticadas do que os homens com doenças mentais e que os médicos receitam para elas mais remédios psicotrópicos. Antes que você fique achando que mulher é louca mesmo, essa pesquisa também explica que esse rótulo de loucura é atribuído a mulheres que se mostram descontentes ou angustiadas com a vida cotidiana. Ou seja, as mulheres que não aceitam o papel que a sociedade impõe para elas são vistas como loucas. E qual que é esse papel imposto pela sociedade para as mulheres, né? O de passividade e o de submissão. Isso quer dizer que mulheres poderosas que são líderes não estão agindo como deveriam. Só que esse papel não é natural. E se ele não é natural, ele precisa ser ensinado. Essas violências que não são naturais, mas são naturalizadas, são chamadas pelo Bourdieu de violências simbólicas. Nesse tipo de violência, as vítimas passam a acreditar que aquelas agressões que elas sofrem são naturais, a ponto que elas nem conseguem mais perceber que aquilo é uma agressão. E aí que tá a principal chave desse tipo de violência, elas são invisíveis. E esse é um dos motivos que faz com que uma das principais formas de passar esse tipo de preconceito seja através da cultura. É muito comum que em séries e em filmes, mulheres extremamente poderosas percam a estabilidade emocional e acabem fazendo alguma coisa muito absurda e muito errada. Um caso famoso que aconteceu recentemente foi com a Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Eu vou falar superficialmente para quem ainda não viu a série e quer ver, mas a Daenerys passou várias temporadas tomando decisões sensatas, decisões calculadas. Ela, inclusive, foi uma personagem criticada por não expressar muito as suas emoções. E no final da série, eles quiseram pintar a mulher que fez tudo o tempo todo certo de louca. Isso foi feito colocando a personagem em situações que ela não agiria da forma como ela agiu nessa última temporada. E a justificativa é toda essa: nossa, mas ela estava muito triste, ela não conseguiu controlar suas emoções, ela ficou com muita raiva. Mas no fundo, o que isso quer dizer é: mulher não serve para governar porque mulher é regida pelas emoções e as emoções deixam as mulheres loucas. E olha que essa personagem era heroína inicialmente, agora as vilãs, meus queridos, são direto chamadas de loucas. Sim, não é porque a pessoa é má que a pessoa é doida, sabe? A mesma atitude cruel que poderia ser visto como estratégica se fosse feita por um homem é vista como loucura quando é feita por uma mulher. E Game of Thrones também é um exemplo disso. Na série, a Cersei Lannister manda explodir um septo, uma igreja cheia dos inimigos dela, justamente para se livrar dos seus inimigos. É uma atitude muito parecida com o que o pai dela, o Tywin Lannister, fez antes. Ele mandou afogar todos os inimigos deles que estavam presos no porão de um castelo. Só que quando ele fez isso, ele foi endeusado e ela foi vista como louca. E essas situações em que há uma diferença de tratamento de uma atitude feita por um homem ou feita por uma mulher não acontece só na ficção, acontece muito na vida real. Acho que um ótimo exemplo disso é o caso da Britney Spears. A Britney, para quem não conhece, uma cantora de sucesso mundial, considerada princesa do pop, abriu muito espaço para as mulheres também na indústria, vendeu
muito, inovou, enfim, a Britney é uma super estrela mesmo. Ainda assim, é muito comum ouvir que a Britney é louca. E essa transição da Britney Spears de uma pessoa idealizada e queridinha da América para uma mulher que é chamada de louca aconteceu quando a Britney não quis seguir o que era esperado dela. Lá no início dos anos 2000, ela namorava um cantor chamado Justin Timberlake e eles eram meio que o casal. Só que eles tiveram uma série de problemas, ela traiu ele e o Justin achou que seria uma ótima ideia queimar a Britney na imprensa. E ele retratou ela como um verdadeiro capeta, uma pessoa horrorosa e de uma forma totalmente injusta. Aí, Ana, então você tá dizendo que trair tá certo? Eu não tô falando que ela tava certa de trair ele, mas a situação, se fosse ao contrário, com certeza não seria tratada da mesma forma. Como também não seria vista da mesma forma a reação que a Britney teve depois dessa confusão toda, que tentou fugir dos problemas indo pra festas. Tá cheio de artista homem, traindo os outros, sendo baladeiro e ninguém fala nada. Mas se a mulher vai fazer um negócio desse, aí já transformam ela em louca problemática. E as pessoas ao redor da Britney também fizeram uso desse discurso de que ela seria louca pra pegar o dinheiro dela. Pra vocês terem uma ideia, o pai da Britney, o Jamie Spears, colocou a filha numa curatela, que é basicamente uma forma legal que ele encontrou de ficar com quase todo o dinheiro dela, chamando ela de louca e incapaz. A situação toda é tão absurda que os fãs até fizeram um movimento lutando pela liberdade da cantora que chama Free Britney. O que eles alegam é que é muito estranho que uma pessoa que supostamente é louca e incapaz, a ponto de não poder escolher o próprio médico, nem o próprio namorado, nem como gastar o próprio dinheiro, consiga trabalhar normalmente. Eu acho que esse movimento do Free Britney é um dos indícios de que esse discurso de que a mulher é louca só porque ela age de uma forma não convencional tá começando a cair. Outra prova disso é a reação que as pessoas tiveram a como a Daenerys foi retratada em Game of Thrones. Aliás, eu acho que esses produtos midiáticos que são adaptações têm uma chance de contar as histórias de forma diferente. No universo dos super-heróis da Marvel, por exemplo, eles têm a oportunidade de mudar a narrativa dos quadrinhos que transforma a Feiticeira Escarlate em louca, por exemplo. No caso da Feiticeira Escarlate, embora eles usem sim alguns elementos do estado emocional dela, que eles classificam como instável, eles não transformaram ela em vilã, e eu acho que isso não vai acontecer. Inclusive, assistam WandaVision no Disney Plus, porque eu acho que é uma oportunidade de pensar sobre esse tema. Então quer dizer que a pessoa que está instável emocionalmente necessariamente vai se tornar louca se ela for mulher? Muitos fãs queriam que sim, que a Wanda se tornasse louca, se tornasse vilã, só porque ela estava passando por um momento de tristeza e era mulher, porque a mesma coisa não falam de outros personagens homens. Essa situação de WandaVision e as críticas que os fãs fizeram da Wanda não se tornar louca como aconteceu nos quadrinhos, ou pelo menos a princípio não vai se tornar louca, é um indício de que ainda tem muita resistência para essa ideia do clichê da mulher louca. E como que a gente faz para mudar essa realidade, né? Como que a gente faz para as pessoas pararem de achar que as mulheres são loucas só por serem mulheres? O Bourdieu dizia que uma forma de mudar essas violências simbólicas é expondo que elas existem, discutindo elas. Então, uma forma que você tem de ajudar a acabar com esse clichê é me ajudar compartilhando esse vídeo e curtindo para o YouTube divulgar para muitas pessoas. Se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreva no canal porque a gente tem vídeos desse tipo todas as semanas. Eu te vejo no próximo debate. Até!